digno de todo louvor, que habita no alto e santo lugar. Revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar. Aclamarei teu santo nome por toda eternidade. Revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar. Deus abençoe a vida de todos os que estão agora ouvindo esse podcast. Nós vamos falar das injustiças, as supostas injustiças de Deus, né? Você sabe que tem muita gente que, ao contrário de José, vive se lamentando, vive murmurando e vive questionando a Deus. Se você for olhar na Bíblia, em momento algum José questionou, José murmurou, José colocou a culpa em Deus, como muitos fazem, né? E ele foi injustiçado aos olhos humanos, vendido como escravo para um cidadão egípcio, ficou no Egito como escravo, foi preso, foi injustiçado, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi preso injustamente, mas a Bíblia não relata em momento algum ele murmurando ou questionando o que estava lhe acontecendo. Pelo simples motivo, Deus o conhecia e ele conhecia a Deus. E Deus fez justiça na vida dele, fazendo apagar todo o passado, todo o sofrimento, todas as lembranças negativas, toda coisa ruim que aconteceu na vida dele durante os tempos de escravidão, né? Ele foi humilhado humanamente falando, mas foi por Deus exaltado. Ele esperou confiantemente em Deus e creu que Deus era poderoso para livrar ele de toda e qualquer situação. Muitas pessoas não entendem o que estão passando na sua vida porque estão dentro dos planos de Deus e elas não se colocam dentro dos planos de Deus. Elas querem resolver na força do seu braço. Elas querem resolver por imposição. Elas se acham melhores do que as outras, ou se acham até mais poderosas do que Deus, porque elas concentram tanto esforço, tanta coisa para tentar resolver na força do braço, enquanto que quando a sua vida realmente está nas mãos de Deus e você confia, não há ansiedade, não há medo, não há dúvida, não há nervosismo, não há desespero, não há chororô, não há mimimi, né, como está na moda, não há qualquer questionamento. A pessoa passa pelo vale da sombra da morte, passa pelo deserto e enfrenta o que tiver que enfrentar, porque dentro dela há o Espírito de Deus, há a confiança no Deus Todo-Poderoso, há a confiança de que Deus pode solucionar tudo. E Deus, ele, assim como fez com José, quer fazer com você. Deus, ele apagou o passado de sofrimento de José, apagou todo o passado de injúrias, todo o passado de sofrimento, todo o passado de dores, de angústias, todo o passado de José foi apagado. Tanto é que, quando ele se tornou governador do Egito,
Ele perdoou os irmãos. Se o passado não tivesse sido apagado, esquecido, é o que Deus quer fazer, quer lançar o seu passado de dor, de sofrimento no mar do esquecimento, para que você nunca mais tenha lembrança da pobreza, da miséria, da doença, do sofrimento, da dor, da angústia, da tristeza, da infelicidade. Deus, ele quer lançar o teu passado no mar do esquecimento, assim como fez com José. Se não fosse assim, José não teria força para perdoar os irmãos. Porque você imagina, você um garoto ainda ser humilhado, invejado, vendido, largado, doado, entregue a estranhos pela sua própria família. Imagina quantas pessoas não vivem dentro da sua casa uma injustiça, dentro do seu lar, uma injustiça, um sofrimento, uma dor, uma angústia. Agora, se tem uma pessoa de Deus, assim como José e tantos outros, assim como Abraão e tantos outros, como Jacó, como Josué, como tantos outros que confiaram, como Davi, em Deus, apesar das adversidades, elas criam que os planos de Deus eram maiores do que os seus. Por isso, confiaram, permaneceram e foram honradas. Deus apagou, passou uma borracha no passado de sofrimento, de dívida, de horror, de terror, de doenças, de miséria, de pobreza, de escassez. Deus apagou e deu uma nova vida, uma vida de abundância. Imagina José, depois disso tudo que ele passou, se tornar governador do Egito. E está acima. O Egito, na época, era o país mais poderoso daquele mundo que existia naquela época. Imagina você de escravo chegar a um primeiro-ministro de um país mais potente do mundo. Porque depois de Faraó, quem mandava em tudo era José. E se Deus não tivesse apagado o passado, ele não teria força para conduzir aquela nação. Ele não teria força para se situar. Ele não teria força para pensar. Ele não teria força para tirar o Egito da fome. Lembra da história das vacas magras e as vacas gordas? Que José usou a sua capacidade dada por Deus, a sua sabedoria dada por Deus, para no tempo das vacas magras ele armazenar alimento. No tempo das vacas gordas, eles armazenar os alimentos para quando viesse o tempo da escassez, o Egito não viesse a passar fome. E foi o que aconteceu. Todo mundo passou por um problema, mas o Egito havia abundância, justamente porque José era dirigido pelo Espírito Santo. E quem ousasse contrariar a José passava por perrengue, não porque José se vingava ou era vingativo, não, a própria pessoa estava se condenando porque quem ia contra José estava indo contra Deus. Para você ver, nem Faraó e o povo do Egito era idólatra, nem eles ousaram atentar contra a autoridade de José. Então fica aí a dica. Quer que Deus apague seu passado de sofrimento, de tristeza, de angústias e de dor? Se renda a Ele, entregue-se a Ele de todo o coração, com todas as suas forças. Pare de tentar querer resolver as coisas da sua maneira, do seu modo. Você já vem há 30, 50, 20, 60 anos tentando fazer do seu jeito e está vendo que está errado e continua querendo fazer do seu jeito. Deixa Deus fazer para você agora. Entrega para Ele a sua vida, se renda a Ele e Ele vai fazer maravilhas na sua vida, assim como fez na vida de José, de Abraão e tantos outros que creram de fato e de verdade
e tinha uma comunhão, uma vida com Deus, uma ligação íntima com Deus, uma comunhão íntima com Deus, como era o caso de José, né? De escravo a governador. Deus o redimiu, apagou o seu passado. As injustiças que aos olhos do mundo José sofria, fazia parte do plano de Deus. Talvez esse problema que você está passando faça parte dos planos de Deus. Só creia e confie. Se você realmente entrega ou entregou ou quer entregar a vida para Deus, é assim que vai acontecer, é assim que Ele vai fazer. Ele vai apagar o seu passado de sofrimento, de miséria, de dor, de escassez, e vai te dar um futuro abençoado, próspero, uma vida com abundância, como Ele mesmo prometeu. Tá certo? É isso aí. Se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares e guarda essa palavra no seu coração. Eu não vou nem botar aqui, mas você pode procurar lá na Bíblia a história de José, tá? Você vai ver como é maravilhosa a história de Deus na vida daqueles que creem e confiam de fato e de verdade no Deus Todo-Poderoso, tá bom? Não se esqueça, curta, comente, compartilhe esse podcast com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe a sua vida grande, rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus, tá certo? Fiquem todos com Deus, até a próxima. De toda adoração me rendo aos teus pés, ó Santíssimo, grandiosíssimo, que honra e que prazer é exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Aclamarei teu santo nome por toda eternidade. Revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar, ó Santíssimo, grandiosíssimo, digno tu és de toda adoração, me rendo aos teus pés.